Nesse vídeo eu mostro como que você faz xixi completamente errado. E essa é uma cigarrinha que sem dúvida alguma seria facilmente uma recordista olímpica. Eu prometo que essas coisas vão fazer sentido ao longo do vídeo, mas pra agora o que importa é que eu cheguei a gravar um mecanismo absurdo que esses insetos têm em 54 mil quadros por segundo, o que é mais ou menos 2.000 vezes mais lento do que os nossos olhos são capazes de enxergar. Um vídeo que nunca foi feito antes na internet. Só que pra chegar nisso, primeiro eu tenho que te contar um pouco da história de como isso tudo começou. Em meados de 2019, eu tava em uma festa na casa da minha avó, e aí eu comecei a sentir algumas pinicadinhas bem de leve na nuca. Não dava pra fazer ideia do que se tratava assim de cara, mas como eu tava perto de uma árvore e eu sou bem observador, eu comecei a fuçar essa árvore pra ver se eu achava alguma coisa que pudesse estar causando isso. E a verdade foi que depois de um tempo na missão, eu acabei achando algumas cigarrinhas e percebi que rolava uma cintiladinha de leve pela bundinha delas. E aí nessa hora eu fiz o que qualquer ser humano normal faria. Eu tirei o meu microscópio portátil do bolso pra poder filmar e entender o que tava acontecendo ali com o bichinho. E o pior de tudo é que eu realmente tô falando sério. Eu tinha acabado de comprar esse microscópio aqui, que é um microscópio portátil para acoplar em celular, e eu tava tão empolgado com ele que eu andava com ele pra cima e pra baixo dentro do meu bolso. Além disso, naquela época eu já tinha um celular que gravava em quase 1000 frames por segundo, então encaixando o microscópio nele eu tive esse resultado aqui. Pois é, a cintiladinha que eu tinha visto era isso que você tá vendo. Parece xixi, né? E era exatamente isso que tava caindo em mim. Como eu não fazia ideia do que fazer na época, eu só guardei esses vídeos. Mas aí, alguns meses depois, quando eu fui gravar uns vídeos mais artísticos aqui pro canal, que hoje estão até ocultos, surgiu a oportunidade de gravar cigarrinhas com a câmera Phantom Mirolab e uma lente infinita muito boa. O resultado foi esse daqui. Esses vídeos foram gravados em até 10.000 frames por segundo e já dá pra gente começar a perceber algumas coisas. No primeiro momento, o importante mesmo é reparar que isso acontece por meio de um mecanismo de catapulta que as cigarrinhas têm na bundinha, e também que isso é um evento muito rápido. E novamente, como nem eu e nem o Vini somos entomólogos, a gente não tinha achado nada de muito interessante ou que explicasse direito pra gente o que estava acontecendo ali na literatura, a gente acabou decidindo por guardar esses vídeos novamente. Só que acontece que quando eu conheço uma coisa tão inusitada assim, eu nunca mais esqueço ela. Então aquilo ficou guardado, mas ficou num lugar fácil de acessar. Foi então que há pouco tempo eu me peguei refletindo sobre uma coisa que é o seguinte, e eu acho que todo homem faz xixi completamente errado. Pelo menos a maioria dos homens eu tenho certeza que fazem xixi da pior maneira possível. E eu me incluo nisso, tá? Mas calma que as coisas vão fazer sentido. Se você é homem, você provavelmente já levou xingo da sua mãe, da sua irmã ou da sua namorada. E se você é mulher, provavelmente você já xingou alguém por causa de sujeira na borda da privada. Só que eu acho que não é necessariamente a nossa mira que é tão ruim assim. Só que longe de mim querer justificar também. Porque depois do que eu descobri, eu concordo que sim, vocês mulheres têm razão em nos xingar. Eu reparei que muitas vezes a gente pode sujar a borda do sanitário mesmo tendo acertado a mira perfeitamente, e eu fiz um experimento para testar isso. Mas relaxa que esse canal é family and friendly, então para simular o pinto eu usei um balão de festas. Quem assistiu meu vídeo de fluxo laminar lembra que enchendo uma bexiga dessas com água e colando algumas fitas adesivas do jeitinho certo, eu consigo furar ela sem que ela estoure. Então, voilá, um fluxo laminar. Eu enchi meus balões, misturei tinta em alguns para ter um destaque maior na hora da filmagem e também tentei fazer um orifício que gerasse um filete o mais próximo do real possível. Aí eu posicionei a bexiga na altura que pintos geralmente ficam e bom, o resultado foi esse. Eu fiz questão de acertar a mira para provar que as bordas da privada não seriam sujadas pelo filete de xixi incidente. E aí, conforme eu esperava, olha só isso daqui. Exatamente, e esse não foi o único respingo, tá? Por melhor que a sua mira seja, se você faz xixi em pé, sempre vai rolar respingo que vai sair da água em direção ao vaso. E muitas vezes isso vai acabar acertando as bordas da privada. Bom, falando de forma simples, ou quem sabe até simplória, o que justifica isso acontecer
É mais ou menos o mecanismo que eu expliquei quando eu falei sobre o canhão de Galileu no vídeo anterior, que é quando um sistema pode cair e impulsionar um pedaço de dentro dele para uma altura bem mais alta do que todo mundo tinha antes da queda ali. Mas para essa parte do vídeo em específico, a moral da história é: faça xixi sentado, e caso você queira fazer xixi em pé, não custa nada você pegar um papel higiênico e limpar a borda do vaso depois, né? Agora, o que isso tem a ver com o mecanismo excepcional de propulsão de gotícula que as cigarrinhas têm? O negócio é que quando eu estava envolvido com esses experimentos, eu fiz amizade com o César Favacho, que tem um trabalho sensacional de divulgação científica nas redes vizinhas. E aí, como eu já tava com o assunto mijo na cabeça, doido pra fazer esse experimento, na hora eu já lembrei da cigarrinha e vi que tinha muito assunto pra trocar com o César. Foi aí que eu convidei ele pra uma ligação pra mostrar os vídeos das cigarrinhas pra ele, e então ele poder me explicar um pouco melhor sobre a estrutura e o funcionamento dos mecanismos dela. A primeira dúvida que eu quis tirar foi sobre como as cigarrinhas conseguem mijar por tanto tempo e numa frequência tão cabulosa, porque na moral é surreal a quantidade de gotinhas que elas ejetam ao longo do tempo. É meio que elas enfiam o aparelho bucal delas no... Eu esqueci agora se é o xilema ou o floema, eu realmente esqueci, eu não sou bom de botânica. Mas elas enfiam na planta e meio que a seiva começa a fluir por dentro delas, assim, elas possuem uma sequência de válvulas também. Então elas são extremamente passivas, elas não chupam a seiva. Ela deixa a seiva fluir, elas tem algumas válvulas dentro do corpo que meio que ajudam nesse processo de passar, e ela vai meio que sendo absorvida e filtrada, e isso daí é o excesso. Que doideira, velho, que massa isso. Isso daí é extremamente doce. Nessa resposta, o César acabou tirando uma outra dúvida que eu tinha. O xixi, então, é, na verdade, praticamente seiva bruta. O que me faz pensar que, de repente, talvez seja uma coisa que a gente possa experimentar, né? Aí beleza, eu continuei mostrando o material que eu tinha gravado para chegar na pergunta principal: como que funciona esse mecanismo de ejeção da cigarrinha? Isso é uma estrutura chamada, eu não sei em português, mas eu acho que é traduzida como estilo. É como se fosse uma alavanquinha mesmo que ela tem. E aí ela tem uns pelinhos, ela é super hidrofóbica por causa de um outro processo que as cigarrinhas têm. Que massa, e aí meio que ela segura essa gota aí, e aí ela dá essa catapulta, basicamente. Eu tava pesquisando sobre as cigarrinhas e eu acabei encontrando que elas possuem umas partículas que elas produzem lá no sistema de, tipo assim, excretor delas, que é o chamado, acho que é broncossomas, que são umas partículas proteicas, assim, que elas são totalmente hidrofóbicas, e elas secretam isso e passam no corpo para não se grudarem com essas gotículas, porque isso vai prejudicar muito elas se elas se melarem com isso. Quando a gotinha de melaço sai, é ela que entorta esse bastãozinho que eu esqueci o nome? Não, até onde eu vi, porque elas conseguem fazer isso de qualquer posição que elas estão, na verdade. Então, ela meio que faz isso propositalmente, assim, ela que entorta esse estilete, eu não sei qual é a tradução, em inglês é stylus, mas em inglês às vezes o nome é diferente. Mas é ela que meio que dobra essa estrutura, e aí quando a gotinha meio que chega a um determinado tamanho, ela meio que contrai, e aí a gotícula é ejetada. Como que ela libera essa energia pra ele voltar com tudo e empurrar a bolinha? Muitos insetos, por exemplo, que tem esse tipo de mecanismo, assim, de meio que, por exemplo, gafanhoto, até pulga, vários desses bichos que tem essa liberação rápida de energia, assim, eles possuem meio que, eles têm uma musculatura bem específica na região, eles conseguem meio que travar numa posição e depois eles liberam aquela energia que fica lá armazenada, naquela tensão do músculo, sabe? Cara, que doido. A gente pode chamar de músculo, então, as estruturas deles. Eles têm músculo, sim. Os insetos possuem músculo, assim. Quando eu e o Vini Marangon começamos a nos envolver com as cigarrinhas, a gente tinha noção que elas guardavam alguma coisa de muito especial. Mas é absurdo a capacidade que esses bichinhos têm de surpreender a gente, mesmo quando a gente já tá com uma expectativa alta. Olha que incrível! Então, apesar de ser passiva em relação ao processo de absorção da seiva,
A cigarrinha é 100% ativa no processo de ejeção das gotinhas. E isso pra mim foi uma coisa absurda de saber, porque olhando pra minha super câmera lenta eu fiz as contas e eu cheguei à conclusão de que a aceleração que elas colocam nas gotinhas é da mesma ordem de grandeza que atiradores olímpicos de flecha conseguem colocar nas flechas. Com a diferença de que um atirador precisa de um arco pra isso. A cigarrinha consegue fazer isso usando o próprio corpo, o próprio mecanismo de catapulta. Fala sério, isso é sensacional. Agora, só pra fechar, quando eu perguntei se essa gotinha podia ser chamada de xixi, a resposta do César, eu acho que ela não me agradou muito, não. Então, na verdade, isso daí não é xixi exatamente. Tá mais pra cocô, se fosse pra falar assim. Tá mais pra cocô. Tá mais pra cocô. Pois é, eu sugiro que você pense muito bem antes de experimentar alguma coisa inusitada. E se você não é uma cigarrinha, repense bem também na maneira como você utiliza o banheiro. Além disso, se você curtiu o que aconteceu nesse vídeo aqui, eu recomendo que você assista o último vídeo que eu fiz, que eu falo sobre camarões versus as maiores explosões que a gente tem pelo nosso universo afora. O vídeo ficou sensacional. Te espero lá.